E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, animadíssimo batendo tambor. Eu sou o Rodrigo, este é o mestre do terror. E ao fundo, se vocês prestar atenção, vão ouvir o coachar insistente de... sei lá se são sapos, se são rãs. Rio Grande do Sul tá abaixo de chuva nesse momento, hoje que parou de chover. Parece que estamos a caminhos todos de virar anfíbios, né? Mas não foi para falar do clima, nem foi para falar dos anfíbios que a gente veio para esse vídeo. O Mestre do Terror com certeza tá me lembrando disso. A gente veio falar hoje de Batman, Operação Escócia. Espetacular aventura inspirada em fatos históricos. Uma ediçãozinha que veio lá das minhas caixas, né? Literalmente veio das minhas caixas, né? Tenho algumas caixas organizadoras que são as opções que eu tenho encontrado para guardar coisas da minha coleção as quais eu tenho mais carinho, mais apreço e que vão me ajudar no transporte também. E de vez em quando, fuçando aqui, fuçando ali, separando coisas, eu me deparo com edições as quais eu já não tinha mais, às vezes, nem memória. E eis que me deparei com Batman na Operação Escócia e lembrei que é uma história bastante singular, né? Uma história bastante interessante e que eu achei que valia a pena mencioná-la, falar um pouquinho dela. Eu cheguei a pensar em fazer um vídeo dela há um tempo atrás, né, para uma daquelas minhas séries de segunda-feira, mas ela acabou ficando de fora. Como diz a capa, que a capa faz questão de alardear, é uma história baseada em alguns fatos históricos, né, supostamente. E o roteiro é do Alan Grant, o que já é uma maravilha, e a arte do Frank Kitley, que tem uma arte toda peculiar, nós sabemos bem disso, né? Como vocês podem observar aqui. Eu não vou mudar aquela minha... aquele velho modus operandi que eu mantenho no canal, que é o de não ficar dando spoilers demais, é o de não contar a história demais, mas eu vou dizer o básico, né? Basicamente o que nós temos aqui é o Bruce Wayne, né, se envolvendo com uma história bastante antiga, vem daí os fatos históricos, né, com como é que eu vou dizer, com descendentes escoceses, vamos dizer assim, né? O próprio Bruce descobre que ele tem alguma descendência escocesa e ele vai acabar indo parar na Escócia. É uma daquelas aventuras em que o Batman está deslocado da sua Gotham. Temos aqui um Bruce Wayne grandalhão, né, brutalhão, não que seja assim uma grande novidade. Eu acho que o único Bruce Wayne meio raquítico que a gente viu foi no Batman com o Michael Keaton lá, né, dos anos 80. Fora isso, pelo menos algum volume os caras tinham, né, algum tamanho. Se bem que aquele Batman eu não vou lembrar o nome do cara, mas aquele Batman esquisito lá com as tetinhas no uniforme também não tava lá muitas coisas. Seja como for, aqui isso é bastante exacerbado, né? Temos um Bruce Wayne gigantesco e é basicamente uma história de vingança, né? Um descendente de escoceses que foram praticamente deixados para morrer, né? Em um navio que estava tentando chegar aos Estados Unidos. Eles morreram, né? De peste, na verdade, né? E parece mais alguma coisa tipo varíola ou algo assim, mas a peste, né, como eles preferem chamar, as pessoas do navio sofreram e foram deixadas a morrer sem que houvesse qualquer preocupação de ajudá-las e tal. E esse cara é um descendente
dessas pessoas e ele quer vingança. E nisso há subtramas, há esses caras aqui que acabam ganhando um determinado nível de poder, vamos dizer assim. Eles têm sua força ampliada, como vocês podem perceber aqui, mas não ficam mais inteligentes, como vocês também podem perceber. E o Batman tá no meio disso tudo e ele tem que lidar com essa situação toda, enfrentar esse vilão, resolver a parada, né, impedir a vingança dele, porque a vingança dele é basicamente genocida. E eu acho que dizendo isso eu já disse até demais, né, para quem não quer dar muito detalhe. O que eu posso dizer é que, na minha opinião, o melhor que Batman Operação Escócia tem para oferecer, né, o primeiro é o Batman deslocado de Gotham City, deslocado dos Estados Unidos de uma forma bem específica e deslocado mesmo, entendeu? Tipo, eu já li histórias do Batman em Londres, né? Já vi o Batman ir pra África, mas de alguma maneira parecia que ele não estava realmente assim tão fora do seu elemento nessas histórias que eu li. Esse Batman aqui na Escócia, essa aventura, ele realmente está totalmente fora do seu elemento, né? Um herói totalmente urbano numa situação que parece muito provinciana, muito feudal. O inimigo tem motivações que são interessantes e as subtramas, as coisas que vão acontecendo também acabam sendo bastante relevantes. Isso sem falar na arte, né? A arte é um show à parte. Eu não posso dizer que eu sou um tremendo apreciador da arte do Frank Kitley. Não, se eu disser isso, eu estou mentindo. Mas eu aprendi a gostar e eu aprendi a respeitar o trabalho dele à medida que fui pegando alguns materiais nos quais ela aparece. Porque além de desenhar seres humanos, de desenhar pessoas, né, de uma maneira bastante característica, bastante ímpar, o cara tem uma atenção a detalhes que impressiona. A arte é muito detalhada, muito bem feitinha. Batman Operação Escócia acaba sendo uma edição gostosa de ler, sem grandes surpresas, sem que seja uma trama inesquecível. Você não tem aqui uma trama que você, nossa, nunca li nada igual, mas sem dúvida alguma raramente vai ficar entre as piores coisas que alguém leu. O Alan Grant manda bem, a gente sabe, e aqui ele manda bem. Ele fez o feijão com arroz aqui, ele fez o básico, ele nos entregou uma história que diverte, você lê em minutinhos, né? 20 minutinhos está lida a história e você sai dela com boa sensação, com sensação de que se divertiu, de que valeu a leitura. E eu lembro que quando eu adquiri essa edição, eu adquiri ela num pacote com outras edições e foi só por isso que ela veio, porque a princípio, ao olhar assim, eu não achei que ela me chamasse tanta atenção. De todas as edições que eu comprei na época, ela parecia ser a menos promissora e, no entanto, foi uma das melhores. Se você não conhece Batman na Operação Escócia, talvez valha a pena conhecer. Não tenho ideia de se essa história foi republicada em algumas das milhares de republicações de hoje em dia. Mas se não foi, tenta achar a edição original. Essa ediçãozinha aqui eu acabei nem falando, mas é da Mitos, né? Ediçãozinha da Mitos, na época que a Mitos ainda estava lançando alguma coisa nesse sentido, da DC e tal, né? E foi lançado em 2002. E se você gostou desse vídeo, like pra mim, para o mestre do terror, que certamente curtiu o vilão com a sua cara grotesca.